Deus. Querido, nós vamos iniciar uma série hoje. E essa série chama Prospere em Meio à Crise. Eu sei que as notícias que nós estamos ouvindo não são as melhores. Eu sei que as expectativas, o que talvez os números dizem, as estatísticas dizem, não são as mais talvez otimistas da história. Muitos dizem numa recessão, pior da recessão que teve alguns anos atrás. Muitos dizem numa situação de crise econômica muito grande. Muitos dizem em falência de casamento. Muitos dizem em separações, em crises conjugais. Muitos dizem em famílias rompidas ou com rupturas. Muitos dizem que a vida será muito pior. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre sua vida que todas essas mentiras de Satanás caiam por terra. E eu declaro um novo tempo de Deus na nossa vida. Eu creio que quando o Senhor nos permite entrar numa crise, é porque Ele quer tratar o meu e o teu coração. Ele quer tratar a minha e a sua vida, para nós vivermos o propósito pelo qual Ele nos chamou. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ler a palavra em Gênesis capítulo 37. A partir do verso 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Capítulo 37 de Gênesis, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros, o odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e ele relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que os meus feixes se levantou e ficou em pé, e os meus feixes rodeavam, e os vossos feixes me rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, o referiu aos seus irmãos, e dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, o seu pai o repreendeu e disse: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e os teus irmãos inclinar perante a ti? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amados, José, ele teve uma experiência profunda. Ele teve um sonho. Entenda bem que José era mais do que um sonhador. José era um homem, um jovem que carregava uma visão. Através de um sonho, Deus revelou então uma visão, um propósito de vida. Entenda bem, queridos, que José não era um mero sonhador. Um homem ou um jovem com devaneios, um homem ou um jovem que tinha um desejo, uma expectativa, um desejo de crescer ou de prosperar ou de ter uma vida plena. Entenda bem que José, ele teve efetivamente uma revelação do Senhor sobre o futuro, sobre sua vida, sobre o seu propósito, sobre o seu destino. Sabe, queridos, entenda bem que em meio à circunstância da vida, o Senhor vai gerar algo no nosso coração. Como nós vamos saber se a diferença de um sonho de barriga cheia, talvez de comer aquela pizza, talvez depois de comer aquela feijoada e dormir, e a diferença de uma revelação, de um propósito, de um destino, de uma visão? Como entender isso? A questão é que o sonho talvez comum ou convencional, ele se perde na caminhada, nós esquecemos dele. Mas quando nós recebemos algo que é da parte do Senhor, isso nos consome, isso nos motiva, isso nos impulsiona. Entenda bem, se o Senhor te deu uma visão, isso fica ardendo do teu coração e você não consegue apagar isso. Um sonho comum é possível de se esquecer. Uma visão, ela te consome. Uma visão, ela te impulsiona. Uma visão, ela te incomoda. Sabe, queridos, nós precisamos viver por visão.
Nós não podemos viver de sonho em sonho, nós não podemos ser meros sonhadores, nós precisamos viver por visão, e você precisa entender o que o Senhor te chamou para ser. Nós temos falado repetidamente desse altar, sobre uma identidade, quem eu sou. Sabe, querido, porque se eu não tenho uma identidade, se eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir assumir uma posição. E sem assumir uma posição, eu não vou conseguir chegar no destino. Quando você precisa fazer uma viagem, você precisa saber o destino. E quando você sabe o destino, você precisa ter uma identidade, porque a qualquer momento você não consegue entrar no avião sem uma identidade. Você não consegue entrar num trem, num ônibus. Se você tiver com o carro sem uma habilitação, a polícia parar, você não vai conseguir prosseguir viagem. É necessário ter uma identidade, algo que te identifique, algo que te mostre o quem você é e para quem você nasceu. Muitos querem ter um caminho de prosperidade, mas não entendem a identidade. E sabe qual que é a identidade de José? José, ele era filho de Jacó. Você sabe quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac. Sabe quem que era Isaac? Isaac nada mais, nada menos era filho de Abraão. Aqueles homens que no qual o Senhor diz, olha, a minha bênção estará sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e sobre essa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha o legado que José tinha. José não sonhava sem um destino, ou sem uma fonte, sem uma base. Sabe, queridos, muitos de nós queremos prosperar. Muitos de nós queremos ter uma vida próspera, mas nós não queremos muitas vezes entender a identidade, a nossa identidade. Talvez a tua identidade está maculada com mentiras de Satanás. Talvez o diabo falou para você, olha, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir vencer. Sabe por quê? Porque teu pai não venceu, teu avô não venceu. Você não é como Jacó, que teve uma família próspera. Você não é como José, que teve uma família próspera. Sabe, entenda bem, amados. Jacó, ele teve um pai muito próspero, que era Abraão. Mas um dia Jacó enganou o seu irmão e ele saiu sem nada. Depois que ele volta para se reconciliar com Esaú, ele volta muito abençoado. Jacó, ele era filho, melhor dizendo, José era filho de Jacó. E nessa época, com 17 anos, o seu pai era muito próspero. Jacó era tão próspero que ele e Esaú não conseguiam conviver no mesmo espaço de terra, por tamanho era o gado deles. Eles tinham tantas riquezas que não cabiam naquele espaço, eles tiveram que se distanciar. Mas entenda bem que poucos capítulos para frente, nós vamos seguir lendo os versículos, você vai perceber que José saiu sem nada da casa do pai dele. Sabe, queridos, uma vez eu tive uma crise de identidade. E eu sempre tive o desejo de prosperar, eu sempre tive o desejo de vencer. E eu quero que você entenda, amados, que prosperidade não é somente bênçãos financeiras. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que prosperidade é um equilíbrio espiritual, é um equilíbrio financeiro, é um equilíbrio do corpo, da tua saúde. É uma vida equilibrada, uma vida próspera é uma vida equilibrada. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde. Não adianta você ter saúde e todo o dinheiro do mundo, fama, status, se você não tem a tua espiritualidade, se você não tem Deus habitando em você. E quando eu sonhava isso, um dia eu questionei ao Senhor, adolescente, imaturo, e eu falei para o Senhor, Pai, seria tão mais fácil se meu pai, que é um homem de caráter, um homem fantástico, mas se ele tivesse recursos, se ele tivesse dinheiro, riquezas, ficaria tão mais fácil para mim. E naquele dia eu lembro que o Espírito Santo me confrontou. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou, o teu pai é dono dos céus e da terra. O teu pai é criador de tudo, ele é dono do ouro e da prata. Sabe, queridos, a nossa imaturidade, a gente mantém um foco terreno. Eu estava olhando para o meu pai biológico, um homem de Deus, com caráter inibado, um homem trabalhador. Mas eu olhei a limitação financeira, talvez, do meu pai. E aí o Espírito Santo me fez eu olhar para o meu pai eterno, aquele que tem todas as coisas. Para onde que você está olhando? Qual que
é a fonte de sabedoria que você está buscando? Quem que é o teu provedor? Eu vejo pessoas desesperadas, eu vou perder meu emprego, eu vou perder a minha empresa, eu vou perder o meu ganho extra. Sabe, pessoas em pânico, desesperadas. Entenda bem que a tua provisão é o Senhor, não são as coisas. Você entende que o teu trabalho é um meio de provisão, o teu trabalho é um caminho que o Senhor te deu, mas o teu provedor é o Senhor. Você precisa entender isso. Amados, quando nós entendemos isso, sai um peso enorme das costas. Entenda que a tua provisão é o Senhor. Às vezes nós olhamos para a vida de José, não é fácil, ele era amado pelo pai, é fácil ele sonhar, o pai dele tinha muitas riquezas. Não, querido, entenda bem que Jacó, ele começou do zero, e ele conquistou, porque entenda bem, anote isso no teu coração, a prosperidade não está no ter, está em ser. A prosperidade não é o que você tem, é o que você é. Jacó enriqueceu, porque mesmo Labão, o seu sogro, logrando, enrolando, ele enriqueceu, ele prosperou, porque a prosperidade não está mediante aos homens, mas está mediante a identidade de quem nós somos e quem nosso Pai eterno é. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá a capacidade de adquirir riquezas. A questão, amados, é que muitos de nós temos problema quanto a isso. Muitos de nós tivemos dificuldades talvez na infância, criamos crenças limitantes, e nós temos dificuldade de lidar com dinheiro, lidar com finanças. Nós temos dificuldade, e sabe, amados, eu estou me preparando com a nossa equipe pastoral, com a nossa liderança, porque nós sabemos que após essa crise nós vamos receber muitos casamentos frustrados, porque o segundo ou o primeiro, talvez neste tempo, sabe, motivo de divórcio é as crises financeiras. Sabe, a crise financeira, ela gera problemas emocionais. A crise financeira, ela gera descontrole emocional, familiar, de relacionamento. E Jesus se importava tanto com isso. Eu quero que você entenda, não estou pregando o evangelho da prosperidade, estou pregando o evangelho do reino. Entenda bem que Cristo falou mais de finanças, de administração, de dinheiro, do que de salvação. Entenda bem que a palavra de Deus tem mais texto que Cristo escreveu sobre isso, porque Ele sabe que é algo que compete nosso coração com Ele. Jesus, a única comparação entre deuses que Ele fez com Ele mesmo foi Mamon, que é o amor à riqueza, ou Deus que representa as riquezas, ou quem ama as riquezas. Entenda bem que o problema não é o amor ao dinheiro, o problema não é ter dinheiro ou gostar de dinheiro, o problema é o amor, o problema é quando você coloca ele acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus. E Jesus fala, você não pode amar a Deus e a Mamon, você não pode me servir e servir a Mamon. E sabe o que o Senhor fez com as nações? Ele mostrou que nenhuma riqueza, nenhuma inteligência, nenhuma potência bélica ou intelectual ou tecnológica tem o controle da situação, mas Ele tem o controle. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Então, se até hoje você serviu a Mamon, se até hoje o centro da sua vida é busca riqueza, hoje você precisa se arrepender e voltar o teu coração a Jesus. Em nome de Jesus, volte o teu coração a Ele. Esse é o evangelho do reino, o arrependimento. Eu venho para Jesus não pelo que Ele me dá. O problema do evangelho da prosperidade é que é uma troca, mas as pessoas vêm para Jesus olhando as mãos dele. Elas vêm para Jesus como algum tempo atrás eu viajava muito. E aí quando eu chegava em casa, eu gerei um mau costume dos meus filhos. Toda vez que eu voltava, eu trazia um presentinho. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu chegava, a primeira coisa que eles olhavam era para a minha mão, tentar abrir minha bolsa, para tentar descobrir o que eu tinha trazido de presente. A presença do pai não era tão importante, mesmo às vezes ficavam quase 2 semanas fora de casa. E eles estavam mais preocupados com o presente. E como é que você está? Você tem buscado a Deus pelo prazer da presença dEle ou pelo presente? José, ele ganhou o amor do pai. Só que José, na sua imaturidade, ele quis compartilhar o sonho, a visão, cedo demais.
Ele quis compartilhar o sonho, a visão com pessoas que não sonhavam com ele. Entenda bem isso. Não adianta você compartilhar com quem não sonha com você. Não adianta compartilhar com quem não está com o coração conectado com o teu. Não adianta você querer compartilhar visão com pessoas que não estão conectadas com a visão que Deus te deu. Entenda bem isso. O que Deus revelou para José era muito grande, maior do que ele mesmo. E os irmãos não entenderam, havia já uma ruptura. Entenda bem, queridos, muitas pessoas, às vezes muito próximas de você, não vai entender, vai achar que é loucura o que Deus plantou no teu coração. Mas sabe, querido, a prosperidade do Senhor, ela vem, ela é construída no dia a dia, é mediante a visão que Deus te deu, e você vai construindo isso do dia a dia. Sabe o que nós precisamos entender, amado? A diferença de alguém que tem uma visão e a diferença de um sonhador. O sonhador é aquele cara que sonha, que deseja, que almeja, mas ele não coloca em prática, ele fica na utopia. Sabe, ele fica na teoria. Ideia por ideia não gera resultado. Você precisa pegar ela e colocar em prática. Anote isso. Você precisa pegar a visão, o sonho, o propósito, o projeto e colocar em prática. O que José fez? Aquilo foi tão forte no coração dele, ele não foi vigilante, ok, mas ele chegou e compartilhou com o pai, ele compartilhou com os irmãos. Existe algo muito grande que Deus vai fazer na minha vida. Sabe o que aconteceu, queridos? Ninguém entendeu. O seu pai não entendeu, os seus irmãos não entenderam. No seu pai gerou um estado de alerta, sabe por quê? Porque Jacó, ele sonhou também. Jacó, ele também teve uma visão lá em Gênesis 28, 29. Ele teve uma visão. Sabe, amado, só vai entender o teu coração quem tem visão. Só vai caminhar com você no caminhar de prosperidade quem tem visão. Então, em nome de Jesus, para de assistir coisas que matam a tua visão. Para de assistir coisas que atrapalham o teu sonhar. Para de ouvir pessoas pessimistas. Sabe, seja seletivo. Porque tem pessoas que vão barrar, tem pessoas que vão atrapalhar e que vão, no lugar de impulsionar você, eles vão querer podar aquilo que Deus gerou no teu coração. É possível prosperar em meio à crise. Mas para nós prosperarmos em meio à crise, nós precisamos entender a identidade de quem nós somos. José sabia quem ele era. José, ele sabia quem ele era. E José sabia quem era o pai dele. José sabia que ele tinha um pai. E José sabia que o pai dele o amava. José sabia que ele tinha um pai. E ele sabia que o pai dele se importava com ele. E sabe o que aconteceu, amados? José, ele recebeu um presente, símbolo de autoridade. Sabe, queridos, quando Deus plantar algo no teu coração, Ele vai dar algo para selar isso. O sonhador, ele não consegue ter uma conexão, ele não consegue ter uma palavra de afirmação do Pai. Entenda bem que quando o Senhor te chamou, Ele se agradou de você e Ele te sela com algo. Talvez um dom. Eu creio que a nossa prosperidade está muito ligada ao nosso dom, querido. Eu creio que a nossa prosperidade está muito ligada àquilo que o Senhor plantou em nós. Então comece a ver a capa que o Senhor te deu. Qual foi o dom que o Senhor te deu? Qual foi aquilo que o Senhor te marcou? Qual foi o presente que o Pai te deu? Sabe, queridos, desde a minha infância, na escola, eu lembro que eu tinha voz com meus amigos. Eu gostava de apresentar trabalho. Eu gostava de liderar pequenos grupos. Sabe, desde muito pequeno eu me importava com a dor das pessoas. Quando eu fui empresário, o meu gabinete era o meu escritório. Até confundo, o meu escritório era mais um gabinete pastoral do que propriamente um escritório. Porque eu me importava tanto com a dor das pessoas, que lá as pessoas entravam, choravam, eu ministrava na vida delas. Foi um dom que Deus me deu e me selou com isso, para cumprir com o meu propósito. Entenda bem que José, ele teve uma visão através de um sonho. Ele não teve mero um sonho. Ele entendia quem ele era, José, filho de Jacó. Ele sabia que ele tinha um pai que o amava e o pai o selou.
E sabe, amados, o que José tem de marca e que você precisa ter para prosperar? Ele era um filho obediente. José sabia o quanto os irmãos o odiavam. José sabia o quanto os irmãos o queriam mal. Mas o pai o manda em uma ordem e ele vai. O pai manda uma missão e ele vai sem questionar. Sabe, queridos, você às vezes quer prosperar. Às vezes o desejo do teu coração é passar por essa crise e prosperar em meio a essa crise. Mas talvez você não tenha identidade de filho ainda. Talvez você está andando em desobediência. Sabe qual é o problema da teoria da prosperidade? Ou da teologia da prosperidade? É que ela oferece algo sem arrependimento. Ela oferece herança sem filiação e não é possível, querido. Nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos amar o coração do Pai, não as mãos dele. Nós precisamos ganhar a afeição do Pai, assim como José ganhou a afeição do pai dele. Jacó amava José mais do que os outros filhos. Sabe quando isso é possível, amados? Isso é possível quando o filho prefere o pai. Sabe, talvez você tenha muitos irmãos como eu, e a gente tem uma disputa, quem é mais amado lá em casa? E eu sou caçulinha como José era nessa época, eu tenho algumas vantagens. Mas sabe, amados, não se trata de quem o pai ama mais, mas quem ama mais o pai. Você pegou isso? Não se trata quem o pai ama mais, mas quem ama mais o pai. Quem se dedica mais a ele, quem busca mais a orientação dele, quem está mais perto dele, quem agrada mais o coração do pai. Entenda isso, que você aprenda a ser um filho que ama o pai. Não por aquilo que ele vai te dar, mas por aquilo que ele é. Sabe, entenda bem, amados, Deus, ele não é o gênio da lâmpada. Ele não vai te prosperar e te dar 3 pedidos. Se você fizer 7 dias de campanha, 7 semanas de campanha, Deus não vai te prosperar se você continuar com a tua vida talvez desregrada financeiramente, talvez sem honra, sem obediência, sem amor ao próximo, sem entender a tua identidade. E aí você compra uma vassoura ungida e prospera, ou uma chave ungida e prospera. Não é assim que funciona. Não estar nas coisas, estar nele. Entenda bem, para que você prospere em meio à crise, você precisa ter identidade de filho. Você precisa amar ao pai e não o que o pai tem. José, ele trabalhava, ele cuidava do rebanho do pai. Sabe, para prosperar você precisa trabalhar de forma assertiva, de forma inteligente. Você precisa produzir, querido. Não tem como prosperar, ficar atrás de uma tela de um celular o tempo todo sem trabalhar, ou assistindo série atrás de série, ou acordando 9, 10 horas da manhã. Não tem como prosperar sem ter uma gestão financeira, sem estudar sobre finanças, sem, buscar habilidade nessa área. Não tem como você prosperar se você não tem o controle do quanto você gasta. Não tem como você prosperar sem você ter um mínimo de conhecimento administrativo. Entenda bem, Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é Deus. Ele é o Pai, e o Pai orienta os seus filhos. Então José compartilha o sonho, é odiado pelos irmãos, então em obediência ele caminha. Entenda bem, amados, não tem como você prosperar sem obediência. Não tem como você prosperar no teu achismo. Não, pai, eu acho que eu tenho que ficar. Não, pai, eu acho que eu não preciso dizimar. Não, eu acho que eu não preciso ofertar. Sabe, no achismo, vai para a palavra, vai buscar na palavra o fundamento sobre dízimos e ofertas. Vai buscar na palavra o fundamento sobre prosperidade. Querido, sabia que os grandes coaches do mundo que estão ganhando muito dinheiro, sabe qual os textos que ele usa, o principal para falar sobre prosperidade? Eclesiastes e Provérbios, que está na palavra. A maioria dos homens de sucesso hoje tem se convertido. Tem muitos milionários surgindo no Brasil convertidos, sabe por quê? Porque eles estão lendo, entendendo o princípio e seguindo. E muitas vezes você não quer andar em obediência. Muitas vezes você não quer andar, em obediência às regras administrativas financeiras. Você precisa entender que você não pode gastar mais do que você ganha. Você precisa entender que talvez você está andando com um carro que você não tem condição de manter ele. Talvez você está pagando um aluguel que você não tem condição de manter ele. Ah, pastor, eu não quero baixar meu nível.
Sabe, querido, rompa com esse orgulho e entenda a tua realidade atual, mas tenha a visão que o Senhor vai te levar além. Mas entenda bem, amados, nenhum investidor do mundo vai entregar alguma riqueza numa pessoa que não sabe administrar. Muito menos Deus vai dar algo para aquele que não sabe. A palavra do Senhor diz que seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O Senhor nos chama para entender e para viver uma vida próspera. Não tem como você viver sem você entender. Seja obediente ao Senhor. Amados, o dízimo e oferta é um princípio inegociável. E entenda bem, eu quero te ensinar um princípio que é o principal princípio sobre dízimo. Dízimo, ele é mais do que você devolver os 10%. Dízimo é a primícia. Sabe quando Caim e Abel foi oferecer? O problema é que quando Caim ele foi oferecer a oferta, ele ofereceu aquilo que sobrou. E Abel ele ofereceu primeiro o melhor. Sabe, amados, Deus ele ofereceu o melhor dele. Entre aspas, nós podemos dizer que Deus ofereceu o dízimo dele para nós, a primícia. Então eu quero te ensinar, talvez você está entregando 10%, mas de forma errada. Eu quero ensinar você a fazer essa noite. Primeiro, faça por gratidão e obediência, não como uma troca. É muito bom o texto de Malaquias, que fala que nós podemos fazer prova com o Senhor, que o Senhor vai escancarar a janela dos céus. Eu creio nisso, Ele vai expulsar o migrador, o cortador, Ele vai fazer isso, Ele é fiel, a palavra dEle é fiel. Mas não faça por troca, faça por gratidão e fidelidade. Afinal de contas, foi o Senhor que nos deu vida, o Senhor nos deu saúde e o Senhor nos deu condição. E a provisão não é mediante o meu trabalho, é mediante o meu provedor. É o Senhor que me dá. Nós estamos vendo nesses dias. Então entenda bem, amados, que antes de você pagar qualquer conta, tenha o princípio de separar aquilo que é do Senhor. Ore, faça uma aliança com o Senhor em obediência àquilo que está na palavra dele. E José, ele entendeu os princípios, sabe por quê, amados? Porque a palavra do Senhor diz que Jacó, ele era um fiel dizimista. Ele honrou o seu pai porque ele teve o coração transformado. E sabe, amados, quando então José caminha em obediência, os irmãos tramam contra ele e empurram ele para um poço. Como assim, pastor? Se eu entender que eu sou filho, se eu ganhar o coração do pai, se eu andar em obediência, mesmo assim eu vou ser empurrado pelo poço? Sim, querido, sabe por quê? Porque Deus, antes de nos dar algo material, Ele precisa trabalhar no ser. Entenda bem que antes de Deus trabalhar em nós o fazer e o ter, Ele trabalha em nós o ser. José era imaturo. José era um filhinho de papai. José era um menino mimado. José, ele tinha o coração do pai. O pai dava as melhores coisas para ele. E sabe o que José precisava entender? A primeira coisa, aquilo que o pai deu como sinal de autoridade, de amor, ele perdeu. Talvez no fundo daquele poço José pensou: cara, eu perdi tudo porque eu perdi o amor do meu pai, eu perdi o símbolo do amor do meu pai. Sabe, muitas pessoas estão em crise porque perderam algumas coisas materiais. Muitas pessoas estão em crise porque talvez perderam o emprego, porque perderam a empresa, porque perderam, sabe, algumas coisas na vida. E entenda bem que naquele fundo do poço, eu imagino José, sabe, perguntando e questionando a Deus. Não em desonra, mas perguntando: uau, cara, o Senhor me deu um sonho, uma visão, e eu estou seguindo para essa visão. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio que José, ele entra nessa reflexão para entender o que está acontecendo ali. Mas eu quero que você entenda algo, amados. Não se trata do que nós carregamos, trata do que nós somos. José, ele foi percebendo mediante a história que daqui a pouco outras túnicas foram entregues para ele. Nós vamos estar falando nas próximas quartas-feiras. E José, ele teve que entender que não estava no que ele carregava, estava em quem ele era. Então eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus, o que o Senhor fez em você é muito maior do que você carrega. O que o Senhor fez em você é muito maior do que os teus títulos, muito maior do que você tem das tuas posses.
é a identidade de filho. José era próspero, mesmo no fundo do poço ele era próspero. E eu quero que você entenda algo para nós finalizarmos, que na visão dos irmãos de José, preste atenção nisso, na visão dos irmãos de José, ele foi empurrado para o fundo do poço. Na visão dos irmãos invejosos de José, a vida de José estava acabada, o sonho de José estava acabado. Eles acharam que empurrando José, eles enterravam José com o seu sonho, com a sua visão. E sabe, querido, muitas vezes vai acontecer isso com a gente. Nós vamos sentir empurrado para a crise, empurrado para o problema, empurrado para a separação, para a divisão, para a falência, para a doença. E a impressão que nós temos de imediato é: o nosso inimigo está vencendo. Então, para a visão dos irmãos de José, ele foi empurrado para o fundo do poço. Mas preste atenção, e eu quero que você receba essa palavra profética para a sua vida. Na visão de Deus, José foi empurrado para o seu propósito. Foi o primeiro passo, o fundo do poço, para que José chegasse ao governo do Egito. Entenda bem que enquanto as pessoas talvez acham que você foi empurrado para o precipício, o Senhor está te empurrando para o teu propósito. Foi isso. José, ele foi atraído pela visão que ele carregava. Ele foi vendido, mas Deus não tinha perdido o controle. Deus estava escrevendo a história de José. Entenda bem, amados, a prosperidade estava na vida de José, por onde quer que ele fosse. Talvez você perdeu algumas coisas nesses dias. Talvez a fé, a esperança. Talvez a vida financeira, o teu emprego. Talvez o recurso que você tinha guardado você perdeu. Talvez você tinha um sonho traçado para 2020, uma visão estabelecida, e esta crise bagunçou toda a tua história. Eu quero, em nome de Jesus, te dizer, querido, que na visão de Deus Ele está te empurrando para o teu propósito. Eu entendo profeticamente que os ventos que tentaram nos empurrar, os ventos que tentaram nos parar, melhor dizendo, os ventos que tentaram, sabe, nos transtornar, esses ventos estão nos empurrando mais próximo do propósito que o Senhor nos chamou. Entenda isso, que você possa pegar essa palavra para o teu coração. Entenda que a prosperidade, ela se constrói dia a dia, eu entendendo os princípios. E quando eu entendo os princípios e começo a viver, eu começo a caminhar para o meu destino. Entenda, querido, quem você é em Deus. Para você prosperar em meio à crise, você precisa entender a tua identidade de filho. Você precisa entender quem é o teu pai. O teu pai é dono do ouro e da prata, Ele é a provisão. Entenda bem que a tua provisão não está no que você faz, está no Senhor. Talvez a tua fonte de provisão seja outras coisas. Eu quero que você entenda bem que o Senhor é a tua fonte, Ele é o teu provedor, e as demais coisas são aquele canal que Ele faz chegar na sua vida. Então a minha provisão é o Senhor, e o canal que o Senhor usa é a igreja, os homens de Deus e mulheres de Deus que entendem essa visão. Talvez você é empresário e ache que os teus clientes é a tua fonte de provisão. Não, entenda bem que eles são canais de Deus, porque a tua fonte é o Senhor, é o Pai. Quando José entendeu quem ele era, ele entendeu quem o Pai era, e ele começa então a caminhar em obediência. Deus começa a conduzir ele para o propósito, para o destino de prosperidade. Em nome de Jesus, querido, talvez você está reclamando da crise, mas baseado nessa palavra, eu queria que você agradecesse ao Senhor. Essa crise está te empurrando mais perto do teu propósito. Esse vento que veio para te parar, ele está te empurrando mais rápido para o lugar que o Senhor te chamou. E em nome de Jesus, estenda as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, eu creio nessa palavra. Pai, eu creio nessa palavra porque eu vivo essa palavra. Pai, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E há muito tempo atrás eu aprendi que o Senhor é a provisão na minha casa. O Senhor é o meu provedor. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Muitos homens e mulheres estão preocupados. Muitos homens e mulheres estão com o coração triste. Muitos homens e mulheres estão, talvez, Pai, angustiados neste tempo. Mas que eles possam entender que a provisão vem do Senhor, que o cuidado vem do Senhor, que o Senhor é o Pai. Que eles possam entender a identidade que eles têm no Senhor. Que eles possam entender que o Senhor é um Pai que ama, que protege e dá destino. Em nome de Jesus.